serviu para a FENPROF reafirmar as suas posições, serviu para perceber aquilo que o Ministério da Educação desde o início vem fazendo, que é uma completa inflexibilidade relativamente a estes dois aspectos, da progressão aos 5º e 7º escalões e também relativamente à questão de concurso. Em relação ao 5º e 7º escalões, portanto, o que é que nós dissemos? Dissemos que não era aceitável que o Ministério da Educação, ou que o Governo, porque admitimos que aqui há uma mão, ou se calhar as duas até, do Ministério das Finanças, que o Governo entendesse que a gestão da carreira dos docentes era uma gestão de ordem política ditada por interesses conjunturais em cada momento de decidir se havia vagas, se não havia vagas, quantas eram, se eram mais, se eram menos. Nós, evidentemente, que não queríamos hoje aqui fazer uma negociação para ano a ano, queríamos deixar aquilo que ficasse fixado, aquilo que em 2010 foi, quando foram criados estes mecanismos, foi previsto e acordado de que havia uma cota mínima que era já assegurada para os professores que tivessem bom na avaliação de desempenho. Quem tiver excelente ou muito bom não fica sequer sujeito a vagas, mas para os bons estava previsto que havia cotas mínimas a respeitar, a partir daí poderiam ser outras e a negociação ditaria. O Ministério reafirmou, por um lado, que não havia cotas mínimas a colocar na portaria. Por outro lado, considerando que esta portaria não tinha que ter um caráter de obrigatoriedade relativamente à negociação anual, recusou também que ficasse prevista a negociação anual. E, portanto, o que temos é uma carreira que não é transparente e que vai ser ditada por interesses alheios à qualidade do desempenho dos professores. Aliás, há uma coisa também já agora extraordinária, porque passa-se o tempo a afirmar que a carreira dos professores é automática, como se decorresse apenas, ou dependesse apenas de tempo de serviço, e não tivesse em conta a avaliação, a formação contínua, tudo aquilo a que os professores estão obrigados, mas quando chega aqui ao interesse do Governo de impedir as progressões, bom, aí esquece tudo mais, esquece o mérito, esquece a avaliação, esquece a formação, o Governo é que vai dizer se mudam ou não mudam, relativamente aos concursos. Outra matéria também, sobre ou seja, para nós o problema não era apenas o problema da mobilidade interna, esse é um dos problemas, para nós há outros aspectos do regime de concursos, curiosamente, que os responsáveis do Ministério da Educação diziam que concordavam connosco, no sentido da estabilidade, os professores são contratados, devem ir para quadro de zona pedagógica de dimensão menor e daí devem tentar ir para o quadro de escola, não há regresso a quadros de zona pedagógica, há uma aproximação da residência, estávamos todos de acordo com aquilo que é a parte teórica, quando chega ao concreto. Bom, aí o Ministério da Educação, ou por falta de, não sei, de vontade ou de coragem ou de autorização de outros, não sabemos quais, não mexe nada. E, portanto, não mexe nada significa que quer realizar um concurso interno extraordinário, alegadamente reafirmado hoje, com o objetivo de procurar satisfazer, sim, as próprias situações que decorreram do que aconteceu este ano, ou seja, a tal mitigação de insatisfações, e falo da pior forma, porque falo de uma maneira que altera uma norma que vai impedir, como há pouco nós dizíamos, que o objetivo que se diz pretender atingir possa ser atingido. Não tem sentido nenhum. E, portanto, não viram as vossas nada. O Ministério da Educação nestas matérias está assim desde o início, ou seja, teve posições e, portanto, chamou a negociação a um conjunto de 4 reuniões, até curioso, porque por vezes os processos negociais nem têm tantos momentos, tantas rondas negociais, chamou a negociação a um conjunto de 4 reuniões, do qual nada resultou, a não ser que o Ministério mantendo as posições de início. Agora é evidente que vamos nos resignar com isso de forma alguma. Já hoje estivemos na Assembleia da República, voltaremos novamente, agora com as nossas questões no sentido de própria Assembleia poder assumir aqui responsabilidades no plano até legal, também da legislação, e portanto poder fazer apreciação parlamentar, nomeadamente o decreto-lei, junto do Sr. Presidente da República, porque o Sr. Presidente da República vai ter que promulgar pelo menos o decreto-lei dos concursos e até já assumiu algumas posições junto dos colegas, não é? E vamos com certeza continuar a protestar e a contestar estas matérias, porque não é aceitável, quer em relação a um aspecto, quer ao outro, num momento em que tanto se fala, e bem, da necessidade de transparência do Estado relativamente à gestão da carreira e à gestão dos concursos dos professores, não haver transparência absolutamente nenhuma e estarmos simplesmente perante uma noite absolutamente escura em que alguém vai decidir pelos outros. Isso não pode ser. Estes dois assuntos estão encerrados para o Ministério e para a FENPROF ou vão continuar com as negociações? Não, para o Ministério estão encerrados, para a FENPROF não está, porque, como disse, embora não em processo negocial, evidentemente que vai ser colocado também em outras instâncias, nomeadamente na Assembleia, mas já agora dizer, relativamente, pelo menos às questões que têm a ver com as carreiras,
Bem, temos todo um processo negocial pela frente e, portanto, já no próximo dia 10, de hoje a uma semana, vamos estar aqui novamente para discutir dois aspectos. Um que tem a ver com concursos, mas não isto, é os concursos e a criação do grupo de recrutamento dos professores de língua gestual portuguesa, mas também carreira, o reposicionamento dos professores durante os 7 últimos anos ingressaram nos quadros, mas ficaram retidos no primeiro escalão. Isso depois acaba por também ter implicação nesta questão do 5º e do 7º escalão, porque alguns dos colegas terão direito a ir para escalões para além destes que hoje estivemos a discutir. Mas como é que isto vai ser? Vamos ter que discutir isso e, portanto, eu diria que neste processo, portanto, a reunião que o processo negocial hoje acabou sobre carreiras, mas também o do reposicionamento das carreiras e depois o da recuperação do tempo de serviço, cuja reunião está prevista para 24 de janeiro próxima. Bom, aí nós vamos ter muita coisa ainda para discutir sobre carreiras. Portanto, a questão das carreiras está muito longe de estar fechada. A questão dos concursos, nesta matéria, no plano negocial, evidentemente, o Ministério fecha, embora admitindo abrir uma fase de discussão, não de negociação, mas de discussão, para uma alteração mais global e profunda do próprio regime de concurso. Como hoje disse, vamos ver uma alteração que possa ir à própria raiz do regime e poder... Porque o regime de concurso de professores é um diploma que já tem muitos anos. E ao longo dos anos o que aconteceu foi que não houve alterações propriamente de fundo e de raiz. O que tem havido são pequenas alterações que ora metem uns artigos, depois tiram umas normas, depois não sei o quê. Portanto, aquilo está, de facto, uma grande confusão. E, portanto, era preciso dar uma lógica ao próprio regime de concurso. Hoje na Assembleia também nos perguntaram se estávamos disponíveis, claro que sim, foi o que nós pretendemos aqui. Nós, neste processo, quando começámos, a proposta que nós fizemos ao Ministério não era discutir se devia haver ou não um concurso interno antecipado ou se deveria haver ou não uma mobilidade interna para todos. Foi precisamente a possibilidade de, identificados vários aspectos que claramente são injustos, são pouco transparentes, são causam ultrapassagens, enfim, podermos pegar no regime de concurso e fazer uma alteração mais profunda, criar uma coisa que tivesse uma lógica, uma sequência, que as pessoas soubessem que começavam por estar longe, mas que aos poucos se iriam aproximando das suas tendências, e não o contrário, em que as pessoas hoje em dia, enquanto contratadas, estão colocadas ao pé de casa e quando entram num quadro vão para 300 ou 400 km. E quando mudam de um quadro de zona, então, para um quadro de escola, às vezes ainda vão para mais longe, não pode ser. Portanto, o concurso está todo ele virado do avesso e nós queríamos dar-lhe... Enfim, pô-lo bem e pô-lo pelo menos de uma forma que as pessoas compreendessem, que fosse lógica e que fosse justa. O Ministério da Educação não quis fazer isso neste processo. Agora aceitou discutir isso no futuro. E num futuro próximo poder fazer essa discussão. Para o futuro imediato, o que o Ministério da Educação quer é fazer um concurso interno antecipado sem qualquer tipo de sentido, na medida em que altera a regra que iria resolver o problema que diz que queria resolver. Então, mas olha, a falta de resultados desta noite não vai levar as pessoas para a rua? Vai com certeza, não sei se não vai levar com certeza para amanhã para a rua ou no outro dia, porque evidentemente que nós estamos num ciclo negocial que tem muitas reuniões, portanto tivemos a reunião de hoje, temos reunião dia 10, temos reunião dia 24, temos reunião dia 31, mas aquilo que posso dizer, porque foi a decisão que tomámos, já foi que no final desse ciclo negocial, e portanto provavelmente logo no início de fevereiro, iremos fazer um grande plenário nacional de professores, plenário nacional de professores esse, que vai fazer uma avaliação deste conjunto de negociações, quer de carreira, quer de concursos, não é? E também, porque no dia 31 é sobre isto, as questões do desgaste da profissão associadas aqui a dois fatores, que é o do envelhecimento e, portanto, da aposentação, bem como os horários de trabalho. Feita todas estas rondas negociais, vamos ter esse plenário e aí sim vamos decidir como é que vamos fazer, como é que vamos lutar, o que é que vamos também no plano institucional, não apenas no plano da ação reivindicativa, fazer para poder resolver problemas que se arrastam há muito tempo e que este Governo tem a obrigação de resolver. Quanto a este concurso, disse que o Governo ia começar a negociar, mas deu prazo, já é para o ano, ainda este ano? Não é nem começar a negociar. O que o Ministério da Educação ali afirmou foi perante várias posições que nós assumimos relativamente ao que deveria ser um grande modelo de concurso. O Ministério da Educação, curiosamente, em relação a vários aspectos, os responsáveis presentes foram dizendo, bom, mas que também em relação a isso estavam de acordo ou concordavam que deveria ser assim. Bem, o que nós dissemos foi, bem, mas se há acordo, o que é que falta para que nós possamos avançar nessa negociação? Falta vontade, falta coragem política, o que é que falta? Bom, o Ministério da Educação não disse o que é que faltava, a única coisa que disse era que estava então disponível para fazermos uma reunião num destes dias próximos, uma reunião, eu diria assim, de partir pedra, para tentar encontrar alguma coisa de convergente na aprovação de um regime de concurso, seja um concurso nacional, em que as pessoas sejam
colocados por graduação profissional, mas também onde as pessoas saibam que pode demorar menos, pode demorar mais, mas a expectativa que têm é de começarem por estar mais longe e acabarem estando mais perto de suas casas, e não o contrário, que hoje acontece, que as pessoas, enquanto contratadas, vão conseguindo um horário, hoje incompleto, amanhã mais completo, mas mais próximo de casa, e quando têm 20 anos de serviço e finalmente conseguem ingressar num quadro, levam um chuto e vão parar ao outro lado do país, e isso é que não pode ser, e é o que está também na origem da insatisfação dos colegas.